Eu saúdo a amada igreja na santa paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, eu queria dividir um texto, 1 João capítulo 4, versículo 1 ao 3. Eu quero deixar uma mensagem de alerta para a igreja. Olha aqui que o apóstolo João recomenda. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Irmãos, não é tudo que a gente ouve que a gente pode deixar descer onde? No coração. A gente tem que vigiar. E como é que a gente sabe o que tem que descer, o que não tem que descer? Ele deixou aqui uma recomendação, ó. Provai os espíritos. Você quer ver exemplos de provas de espírito? Vamos pegar lá a banca examinadora que a gente tem lá no grupo da igreja. Eu quero dividir uma mensagem com a igreja. Manda lá primeiro. Porque o propósito daquela banca é provar o quê? Os espíritos. Olha o que está escrito em Efésios capítulo de número 4. Há um só corpo e um só espírito, como também fosse chamados uma só esperança da vossa vocação. Quando ele diz há um só espírito, isso não é quantitativo, isso é qualitativo. Um espírito só quer dizer que só tem um espírito na terra. Um só espírito, ele está dizendo, olha, tem vários espíritos falando, mas um só é o espírito de quem? De Deus. Quando a gente fala como corpo, nós estamos aqui como o corpo de Cristo. Irmãos, tem igreja em todo lugar que se diz corpo de Cristo. Mas quando ele diz há um só corpo, ele está dizendo aquele que é bem ajustado, que tem a devida ordem, a devida decência. Então não é tudo que é corpo que é de Cristo. Ele está dizendo tem um monte de corpo por aí, mas um só, naquela qualidade que eu quero, esse é o corpo de Cristo. Então quando a gente volta lá no texto de 1 João capítulo 4, versículo 1 ao 3, olha o que ele diz então, de novo. Amados, não creiai a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Irmãos, se tudo que está falando não tiver fundamento nas escrituras, por isso que o povo de Deus é destruído, porque lhe faltou o quê? Conhecimento. Quem não tem conhecimento não consegue provar o quê? O Espírito. Pronto, eu começo a dar crédito para um falso quê? Profeta. E não vai achar que o diabo vem de chifrinho, não, irmãos. Ele não vem de chifrinho, ele não vem de maneira escancarada, não. Para entrar na igreja ele vem de maneira sutil. Quantos louvores colocam lá na banca, é provado o Espírito e o louvor o quê? Cai, é segregado. Quantos? Por isso tomem muito cuidado, para não beberem da fonte errada. Continua, olha lá, ó. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Aí todo mundo fala, isso é fácil. Não é fácil. Porque para a gente confessar que Jesus Cristo veio em carne, a Bíblia diz que o Verbo se fez carne. Então se eu negar a eficácia da palavra, se eu mudar um tio e uma vírgula da palavra, pronto, você pode ter certeza disso. O que veio em carne já não é mais o quê? O verbo de Deus. Por isso que para a gente provar, a gente tem que ter domínio das escrituras sagradas. A gente tem que ter a revelação da palavra. Porque a palavra de Deus é espírito e vida. Espírito em primeiro lugar. E se tem o espírito errado por detrás daquela revelação, isso é um quê? Um problema. Continua, e é aqui que eu quero que os irmãos se atentem muito bem nisso. Olha lá o versículo 3. E todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, olha aqui, ó, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Irmãos, esse espírito já está trabalhando. Esse espírito está o tempo todo trabalhando para corromper a igreja de Cristo, para submeter ela a uma adoração que não faz adorar em espírito e em verdade, que não faz a serem verdadeiros o que é? Adoradores.
A gente tem que estar atento para isso. A gente tem que tomar muito cuidado com esse espírito que já está operando aonde? No mundo. Irmãos, olha o que está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 7 ao 12. Olha lá. Com efeito, com o quê? Se tem efeito quer dizer, é algo que está acontecendo. O mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Irmão, já está acontecendo. Jesus deixou claro isso, que no fim dos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E através de quem que vem esse mistério da iniquidade? Através desse espírito do anticristo que já está onde? No mundo. E olha o que ele tenta de alguma forma, afastar aquele que agora ou o que é. Nós temos que ser uma igreja que sujeita a Deus, irmãos, e resiste ao diabo. Eu vejo aqui uma igreja que está lutando contra. Eu vejo aqui uma igreja que está com o escudo da fé. Eu vejo aqui uma igreja que está com a espada do Espírito. Eu vejo aqui uma igreja que está com a couraça, que está com o capacete, que está com o calçado, que está com a armadura de Deus, combatendo o bom que é. Essa missão é nossa, é deter o mistério da iniquidade e não militar em favor dele. Irmãos, se eu pego um louvor que tem iniquidade e eu espalho, olha esse louvor, ouve esse louvor, eu estou multiplicando a iniquidade e estou trabalhando para o mistério do quê? Da iniquidade. Olha o rolo. Se eu pego uma mensagem onde eu não provei o espírito dela, e a Bíblia diz que o espírito é verdade, quer dizer, tem engano no meio dela, e eu reproduzo ela, irmãos, eu estou agindo como um anticristo. Eu estou negando que Jesus veio o quê? Ele veio em carne, porque o verbo se fez e eu neguei a palavra. Quando eu parei para meditar nisso aqui, e naquilo, já é tempo o quê? Presente. A gente fica o tempo todo, não, o anticristo vai vir. Irmãos, o dia que o anticristo, que todo mundo diz vai vir, ele só vem quando foi preparado para ele o quê? O caminho, como para Jesus também tem que ser preparado o quê? O caminho. E quando ele consegue, por exemplo, se pegar dentro da igreja, se a gente não lutar como um corpo unido, contra tais obras, e ele conseguir afastar quem está o quê? Detendo, quem está resistindo. Olha o que fala aqui embaixo, versículo 8. Então se fará de fato revelado o quê? O iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Irmãos, quando eu olho para sopro da boca, a Bíblia fala assim: para quem são as lamentações, os ais, os suspiros? Um sopro não deixa de ser um quê? O suspiro de Deus. E quando ele vir, para esse está multiplicando a iniquidade, para esse que não está lutando para deter, ele vem como um ladrão. Ele não vem para trazer vida e vida em abundância. Olha o versículo 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de quem? Misericórdia. Demônio entrando dentro do quê? Dentro da igreja. Aquele lugar já não é mais uma casa de oração, vira um covil do quê? De ladrão. O púlpito vira para palestrantes e não pregadores. O ministério de louvor vira para shows e não para adoradores. Isso já está acontecendo. Olha lá, segundo a eficácia de Satanás, olha aqui, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Você tem noção que é isso ou não? Chovendo sinais e prodígios. E por que Deus diz isso, permite isso? Olha lá, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por este motivo, pois que Deus lhe manda a operação do erro para darem crédito ao quê? A mentira. E todo mundo olha e fala, tá vendo? Esse homem aqui é um homem de Deus, essa mulher aqui é uma mulher de Deus, e Deus fala, é um falso o quê? Olha como que Deus trata. Ele permite a operação dos sinais.
Ele fala, você amou a mentira, então tá bom, mergulha nela. Mas naquele grande dia, muitos vão dizer, né? Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome curamos, em teu nome fizemos maravilhas. E Jesus vai responder o quê? Apartai-vos de mim, maldito, vós que praticais o quê? A iniquidade. Ó, o mistério da iniquidade. A fim de serem julgados todos quantos não deram crédito o quê? À verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. E aí o que mais me preocupou quando eu estava meditando foi esse versículo, eu finalizo aqui. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 7. Olha o que diz isso. Amaram mais a mentira do que? Olha aqui. Que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da... Isso dói, irmãos. Você está ensinando pelo Espírito correto, mas nunca chegam ao conhecimento da... Você sabe quem são esses aqui? Dá um voltar para mim, põe lá no versículo 1 e 2. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si e si mesmos. Então guarda essa palavra no teu coração. Por favor, igreja, prova os espíritos. Não dá crédito a qualquer pregação sem antes provar o quê? Os espíritos. Nós já aprendemos que o espírito da besta lhe diz grandes coisas, mas tem um ezinho lá que chama-se blasfêmias. Esse espírito já está no mundo e o mistério da iniquidade já está operando no mundo. Por isso toda e qualquer pensamento, olha lá, ao pensamento que vir à minha mente que eu desejo fazer em favor do reino de Deus, eu tenho que ir lá e provar o quê? O espírito, se aquilo é um dardo inflamado do maligno ou se aquilo ali é a vontade de Deus. Quando é que eu sei que é a vontade de Deus? Quando eu provo o espírito tem fundamento aonde? A palavra alicerce, a palavra coloca fundamento. Quantas irmãs, irmãos no ministério infantil, querendo ensinar as nossas crianças, coloca lá os vídeos, e os vídeos têm iniquidade. Tenham esse zelo, porque o Senhor vem buscar uma igreja zelosa e de boas obras. Amém? Palavra poderosa na igreja. Temos que tomar cuidado com as raposas, mas também com as raposinhas. Embora o anticristo ainda não tenha sido manifestado, o espírito dele já trabalha. E temos a obrigação e o dever de combater esse bom combate e ser vigilante em todo o tempo. Enquanto o pastor ele estava pregando, uma passagem me veio à cabeça, que é a grande comissão. Todo verdadeiro cristão, todo aquele que quer ser discípulo, tem que cumprir a grande comissão do nosso Senhor Jesus Cristo. Eis que Deus não haveria de ter nos deixado nessa terra de vivente, onde há tribulação e jaz no maligno sem um propósito. Então devemos cumprir esse propósito, igreja. A palavra de Deus diz em Marcos capítulo 16, o verso de número 15, o famoso ide. A palavra de Deus diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Glórias a Deus, aleluias. E há uma maneira correta de pregar esse evangelho. Por isso que devemos provar os espíritos e não crer em todos os sinais, porque em Mateus Jesus Cristo também diz: portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai. Mateus 28, verso 19. E do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a todas as coisas que eu vos tenho mandado. É todas as coisas. Não existe nada nas Escrituras Sagradas, não existe nada no Verbo que se fez carne que seja desprezível, que não venha para nutrir a nossa alma, o nosso espírito e dar vida ao nosso corpo. Igreja, devemos estar vigilantes, muito cuidado, porque dado o advento das redes sociais, muitos querem pregar, mas o que estão pregando? São grandes coisas, mas junto com ela blasfêmia, como sabemos que é o que sai da boca da besta.
Muitos são as músicas porque a empresa gospel, o meio gospel é um meio de entretenimento, e é exatamente isso, é um meio de consumo fiel. O evangélico, quando ele vai ouvir uma música, ele vai buscar uma música que seja do meio evangélico, mas nós não fomos chamados para ser gospel, para ser evangélicos, nós fomos chamados para ser cristão. Não nos atemos somente ao Novo Testamento, mas a toda a palavra de Deus devemos nos ater, devemos examinar o Espírito e fazer discípulo. Temos que tomar cuidado com aquilo que colocamos para os nossos filhinhos, para os nossos pequeninos, porque sabemos que os pequeninos sim são cheios de energia e muitas vezes eles se entretêm com aquilo que ouve, masca aquilo que vê, mas devemos tomar o cuidado, porque na nossa casa o que estamos fazendo? É discípulo. Muitas das vezes é duro, é difícil para o pai ter que tirar alguma coisa da presença do filho, aquilo que ele gosta, mas e aí? Temos autoridade de pai? Devemos fazer isso para que façamos discípulo. Vamos ter que desagradar a carne, a nossa e a daqueles que o Senhor nos colocou para pastorear e para cuidar. Devemos provar a todo tempo, porque temos uma comissão, e é grande essa comissão de fazer discípulo. Diante de tudo isso, aí começa com a primeira passagem, com a primeira reflexão: somos pequenos e incapazes de fazer. Essa é a grande verdade. Mas quando nos revestimos daquilo que é santo e nutrimos a nossa alma, o nosso intelecto, a nossa mente, o nosso espírito da palavra de Deus, do pão vivo que desceu do céu, aí somos capazes de combater o bom combate, cumprir a carreira e guardar a fé. Quando estamos vestidos de toda a armadura de Deus, toda, cabeça, peito, cinto, pés, espada e escudo na mão, nenhuma parte do nosso corpo estará fragilizado para o ataque do maligno, e assim teremos êxito nessa grande comissão que o Senhor nos designou. É para ir e fazer discípulo, Mas, pastor, ai de mim, que sou da tribo mais pobre de Israel e sou o menor da casa do meu pai. Não importa, é Deus quem manda, é Deus quem capacita. Amém? Glórias a Deus.